500. Não é uma arrogância? Dizer assim, nós somos as 500. Não diz 500 o quê? São as 500. Pois é, a McKinsey pegou as 500 e analisou por diversidade. As empresas com mais diversidade foram comparadas com as com menos diversidade. E o que a McKinsey descobriu? Que em qualquer recorte de ganhar dinheiro que tenha sido feito nessa análise, as empresas com mais diversidade ganharam mais dinheiro do que as com menos diversidade. Pois é, diversidade significa eficiência do sistema. E isso impactou muito, porque não é diversidade em todos os cargos. A McKinsey só olhou diversidade nos cargos de direção. E isso, vocês devem imaginar, foi um boom no mercado das empresas, porque elas imediatamente começaram a ficar desesperadas. Como é que eu vou ter mais diversidade? Como é que esse mecanismo da diversidade? Pois é, para entender qual é esse mecanismo da diversidade, a gente vai olhar alguns aspectos que foram obtidos através de estudos de cientistas sociais. O que esses cientistas sociais descobriram? Eles descobriram que quando a gente tem um grupo diverso, de pessoas bem diferentes umas das outras, cada pessoa se esforça mais. É mais ou menos assim como se eu entrasse numa sala de reuniões, eu não conhecesse ninguém, então eu quero mostrar que eu sei um monte, então eu me puxo. Eu tento demonstrar tudo o que eu sei. E com isso, a diversidade faz o sistema ficar mais eficiente. Outro ingrediente é que quando tu tem pessoas com experiências de vida muito diferentes, o que acontece é que desenvolve-se uma coisa chamada inteligência coletiva, que é a adição do que cada um do grupo sabe, criando-se um novo conhecimento. Esse fenômeno é tão forte que em uma análise de teses de doutorado nos Estados Unidos, se descobriu que grupos subrepresentados conseguiam fazer teses mais inovadoras. Por quê? Porque eles eram uma mistura de alguém subrepresentado com um orientador, orientadora, que é o sistema mais hegemônico, e essa combinação leva à inovação. Mas tudo isso tem um ingrediente secreto. E esse ingrediente secreto é dar lugar de fala e de escuta. Só é possível fazer a diversidade se expressar e crescer se essa diversidade puder ter voz e tiver escuta. Então, os grupos precisam ouvir e falar e entender que o outro, que é diferente de mim, também tem o direito de fala e de escuta. Nossa, isso é muito interessante e permite a gente começar a perguntar como é que eu vou criar esse ambiente. E a primeira coisa para criar este ambiente é desconstruir mitos. Tá? Tem mitos. Mitos são feitos para serem desconstruídos. Por quê? Porque eles impedem que a gente pense fora da caixa. Vou falar de alguns mitos. O primeiro deles é, não existe preconceito no Brasil, Márcia. Homens e mulheres são todos tratados iguais. As mulheres não sobem na carreira porque elas não têm ambição. Mas é que mulher não dá para ciência, ela dá para outras coisas. Para ciência, tecnologia, nossa, ela já nasce não sabendo ciência e tecnologia. E o meu favorito é uma questão de tempo. Márcia, senta. Espera aí sentadinha, quietinha, sem incomodar a gente, e daqui a pouco tudo se resolve. Vamos olhar cada um desses mitos que eu gosto de chamar de minhas mordidinhas de mosquito, porque eles incomodam como uma mordida de mosquito. Pois é, o primeiro deles fala de que não existe preconceito. Pois é, foi feito um estudo com 200 crianças dos Estados Unidos, da faixa etária de 5 a 7 anos. E o que eles descobriram com essas crianças? Que aos 5 anos, as crianças acham que inteligência pode ser em homem ou pode ser em mulher. Mas aos 7 anos, as crianças acham que inteligência é um atributo masculino. E que esforço, trabalhar duro, é um atributo feminino. Quem é que ensinou isso para essas crianças? Escola, os pais, a influência social. E é isso que a gente fica ensinando para as nossas crianças. Mas se parasse aí, não era um grande problema. O problema é que a sociedade absorve essa noção
de que os homens são inteligentes, as mulheres são esforçadas. E aí, tem um segundo estudo que foi feito enviando currículos, o mesmo currículo, para pesquisadores para avaliarem a possibilidade de contratar um assistente de laboratório. Na metade dos currículos colocaram o nome John, na outra metade Jennifer, mas é o mesmo currículo. O que aconteceu? O John, que aí está representado no gráfico por essa cor mais escura, pensaram que ele era mais competente, que ele entendia melhor a hierarquia e que teria mais chances de ser contratado. Legal, né? Como é que alguém pode diferir só pelo nome? Mas mais que isso, o John tinha uma oferta salarial muito maior que a Jennifer. Pois é, as nossas Jennifers chegam no mercado de trabalho e enfrentam o mercado de trabalho disposto a oferecer menos e esperam que ela seja mais esforçada. Mas se fosse só isso, se fosse só a sociedade nos considerando menos, não seria tão ruim. O pior é que a gente mesmo se considera menos. Esse estudo foi feito com 1.000 estudantes nos Estados Unidos. Ao final da disciplina de Física 1, e isso eu estou falando com engenheiros e engenheiras, eu sei que vocês já fizeram Física 1, mas ao final da disciplina de Física 1, os estudantes tiveram que fazer uma autoavaliação, que era se dar scores de quanto eles achavam que tinham entendido dos conceitos de Física 1. Pois é, o gráfico mostra no eixo Y o score que os alunos se deram. E no eixo X, a nota que esses alunos tiraram na disciplina. Se vocês olharem, as mulheres acham todas que sabem menos que os guris da mesma nota. Mais grave que isso, as meninas que tiraram A acham que sabem tanto quanto os guris que tiraram B. As meninas que tiraram D acham que sabem menos que os guris que tiraram C. Como é que essas meninas vão depois competir no mercado de trabalho se elas têm uma autoestima tão baixa? Mas o estudo fica pior, porque seguiram esses estudantes que passaram para o semestre seguinte, e o que observaram no semestre seguinte é que simplesmente a autoestima das meninas baixou ainda mais. Belo professor de Física 1 que elas tiveram. E que agora, as meninas que tiraram A acham que sabem tanto quanto os guris que tiraram C. Isso é muito grave, porque baixar a autoestima significa que tu te torna pouco competitiva para o mercado. E isso se reflete no fato de que a média salarial hoje das engenheiras no CREA, em quase todas as áreas, é mais baixa do que a dos homens no CREA. Mas, Márcia, as mulheres não querem, elas querem ter empregos menores, mais simples para conciliar com milhões de coisas, como ir na ginástica, no shopping, cuidar dos filhos. Pois é, a gente quer conciliar, porque a gente tem direito de conciliar as coisas. Mas a gente não quer receber menos pelo mesmo trabalho que a gente faz. A gente tem, sim, ambição. E isso é mostrado por esse estudo feito pela BCG, que também é uma consultoria que se encontra em Boston. E o que eles fizeram? Eles fizeram um questionário para 200.000 pessoas. Isso mesmo, 200.000 pessoas. E o que eles descobriram? Eles descobriram que as mulheres do começo da carreira têm a mesma ambição que os homens. Ou seja, vocês, estudantes que estão ainda terminando o curso, vocês provavelmente têm as mesmas ambições que os seus colegas meninos. No entanto, 10 anos depois da carreira, a ambição das mulheres despenca. Por que será que despenca? Bem, quando eu olhei a primeira vez esse estudo, eu pensei, a ambição despenca por causa dos filhos. Pois é, o estudo mostra que essas mulheres não identificam a maternidade como uma razão da ambição despencar. Aí eu pensei, é o marido. E olha que eu tenho vasta experiência no tema, porque eu já tive vários maridos. Mas não é. O estudo mostra que a ambição das mulheres despenca por causa dos comentários cretinos dos colegas, poucos construtivos, colocando elas para baixo e não dando oportunidade para elas se manifestar. São os famosos men explaining, men interrupting, chamar ela de histérica, dizer não é a tua vez para esse cargo, que povoam a vida da gente como profissional. Pois é. Mas, Márcia, tu está insistindo tanto. As mulheres, elas não dão para a ciência, por isso que elas desistem tão fácil. Pois é, as mulheres ao longo da história, elas fizeram um esforço tão grande pela ciência, que é de se surpreender, que elas não tenham chegado
a postos mais altos. Tem que ter alguma coisa freando as mulheres. Não é possível. Deixa eu contar algumas histórias para vocês. Uma é de Hipátia de Alexandria. Pois é. Hipátia era uma filósofa, que é a primeira coisa, em termos de ciência, que aparece é a filosofia. Pois não é só que era uma filósofa que andava no jardim olhando para cima, pois ela observava o céu com instrumentos que ela mesma construiu. E ao observar o céu, ela descobriu que o bispo tinha marcado a data da Semana Santa errada. E o que a danada da Hipátia fez? Ela acreditava em ciência. Então, ela chegou e anunciou para o bispo, olha, a data da Semana Santa que tu marcaste está errada, porque a data da Semana Santa é marcada segundo a posição no céu. E aí ele ficou furioso. Como é que uma mulher ia falar, volta atrás? E aí ficou um bate-boca tremendo. Ela não voltou atrás e ele terminou incitando a turba para assassinar, e ela foi assassinada. Pois é, essa mulher não gostava tanto, acreditava tanto da ciência, que se disponibilizou a morrer, em vez de voltar atrás contra as evidências. Outra é Tabitha Babbitt. Ela inventou a serra circular. Só que ela não tinha essa ideia mercantilista de patentear, e ela não patenteou. E aí um cara copiou e patenteou. Ou seja, passaram uma perna na Tabitha. Outra é a Ada Lovelace. A Ada Lovelace foi a primeira pessoa a pensar nos algoritmos. E ela só conseguiu desenvolver essa carreira e falar de ciência e promover a ciência porque ela vinha de uma família rica e nobre. Se ela fosse pobre, ela não conseguiria fazer isso. E ela teve que enfrentar todos os obstáculos da cultura local como cientista. Foi uma grande guerreira. A Mary Anderson foi quem inventou a ideia maravilhosa do limpador de para-brisas. Vocês pensam, nossa, que ideia maravilhosa! Obviamente, a indústria automobilística da época deve ter adorado e comprado a ideia dela. Pois é, ela era mais espertinha. Ela patenteou. O que a indústria automobilística fez? Esperou. E aí, quando a patente não estava mais válida, implantaram o limpador de para-brisas. Heidi Lamar. Não errei. Essa estrela de cinema, sim, ela era uma estrela de cinema hollywoodiana. Nas horas vagas, entre uma cena e outra, ia para o seu camarim, que era repleto de livros, sabem de quê? De eletrônica. Ela fazia uma série de invenções. Mas uma das invenções dela foi muito interessante. O que ela pensou? Na época da Segunda Guerra, porque ela é bem antiguinha, da época da Segunda Guerra. Pois na época da Segunda Guerra, quando um torpedo era lançado, ele era lançado com um fiozinho. E isso é muito impreciso. Uma alternativa era usar ondas de rádio. Mas as ondas de rádio saíram facilmente rastreadas e o torpedo seria lançado e ia embora se rastreasse a frequência da onda de rádio. Então, o que ela fez? Ela bolou um sistema que, quando tu lançasse um torpedo, um avião iria em cima e esse avião iria roteando, mudando as frequências numa coisa aparentemente aleatória, mas que torpedo teria também a engrenagem. Então, os dois saberiam o código aleatório e poderiam se comunicar. Quando ela levou isso para a Marinha Americana, pensando, nossa, eu vou resolver o problema da guerra numa rapidez imensa, a Marinha Americana não quis usar. Porque como é que os soldados americanos iam se sentir tendo uma mulher desenvolvendo algo que salvasse a vida deles? Pois é, a Marinha guardou a patente em segredo de Estado. E depois da guerra, quando já tinha vencido os direitos da rádio sobre a patente, eles desenvolveram a comunicação sem fio, que é até hoje usada nos nossos Wi-Fis. Pois é, essa ideia brilhante da Heidi é hoje, ainda hoje, utilizada e ela merece crédito, muito embora ela não tenha direito aos royalties. Nem vou falar dessas três. Katharine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, que vocês devem assistir o filme Estrelas Além do Seu Tempo. Porque foram mulheres que trabalharam na parte de matemática, na parte de engenharia, na parte de computação da NASA. Elas foram grandes guerreiras, porque além de mulheres, eram negras, eram mães, elas tinham que enfrentar todos os preconceitos do seu tempo. Ai, Márcia, tudo isso é do passado. Agora as coisas evoluem. O mundo mudou.
Pois é, para entender se o mundo está mudando e com que rapidez o mundo está mudando, eu olhei o percentual de bolsistas de produtividade e pesquisa do CNPq separadas por gênero. Homens em azul, mulheres em vermelho. E aí isso é quase um teste de acuidade visual para ver o que mudou de 2001 a 2015. Em 2001 eram 32%, em 2015 eram 36%. 4% em 15 anos. E isso é muito pouco. Portanto, temos que fazer alguma coisa. Eu não estou disposta a esperar um monte de tempo até chegar nos 50% de mulheres. E aí vem a minha pergunta. O que a gente faz? Sempre que eu faço pesquisa, antes de perguntar o que a gente faz, eu pergunto o que já fizeram para chegar na equidade. E aí eu fui olhar dados americanos. Esse aqui é o percentual de mulheres com doutorado nos Estados Unidos ao longo do tempo. Vocês veem que começa com uma curvinha flat, assim, bem planinha, aí tem um pico durante a Segunda Guerra, não estou sugerindo fazer uma guerra para ter mais mulher, depois fica plano e aí começa a subir. Tá? Como se tivesse uma aceleração a partir da década de 70. Nossa, o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70? Pois é, nos Estados Unidos, na década de 70, começa um movimento chamado Ação Afirmativa, que dava vantagens, bônus, quando se tivesse mais mulheres nos departamentos e nos cursos. E o que vocês veem aí, que a ação afirmativa funciona. As pessoas não gostam de falar, dar valor para a ação afirmativa, dizendo, é coitadismo, etc. Só estou mostrando para vocês. Funciona. Tu vai falar de cota agora. Gente, ação afirmativa é muito mais global que cotas. Eu gosto de pensar que a ação afirmativa é como sexo. E tem vários jeitos de fazer, e o ideal é a gente fazer todos eles. Um deles é cota. Mas tem muitas maneiras de a gente ampliar a diversidade, além de colocar cotas, que também é um bom mecanismo. O que as pessoas já fizeram? Pois em 2002, a União Internacional de Físicos, que tinha 0 mulheres em seu conselho, pensou, vamos ampliar, e na ampliação criou um grupo de trabalho que promoveu a diversidade. Hoje, o Conselho da União Internacional tem mais de 30% de mulheres, e inclusive já teve uma presidenta mulher. Portanto, a ação muda. Esse grupo de trabalho criou 75 grupos no mundo inteiro. Imagina grupos em todo o mundo de mulheres pensando em como ampliar a diversidade em física no seu país. E esse grupo se reúne a cada 3 anos para discutir que estratégias funcionaram com evidências. Uma das coisas que esse grupo no Brasil conseguiu fazer foi a licença maternidade para bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc e de produtividade e pesquisa. Foi uma luta de muitos anos associada aos grupos feministas do Brasil, mas foi fundamental a gente ter cientistas da área de exatas e físicas dentro de uma união internacional para conseguir essa grande vitória. Outra coisa é que foi uma influência importante para fazer com que o CNPq, quando a gente ainda tinha uma Secretaria da Mulher funcionando, criasse alguns projetos para mostrar a vida das mulheres cientistas, como esse Pioneiras na Ciência do Brasil, que herdetes das histórias das primeiras cientistas. Se vocês quiserem fazer alguma pesquisa, vão nesses verbetes, que as histórias são muito interessantes. Uma coisa que surgiu é que a Sociedade Brasileira de Física criou uma comissão de gênero. Aliás, a Sociedade Brasileira de Física hoje também tem uma comissão de diversidade racial. Essa comissão de gênero, entre várias atividades, escreveu um livro com as histórias das primeiras físicas do Brasil. Esse livro está em muitas das bibliotecas, mas se vocês quiserem uma cópia, me mandam um e-mail que eu mando o PDF que eu tenho guardado, porque afinal eu fui uma das autoras desse livro, que conta as histórias maravilhosas dessas cientistas, o que elas fizeram, como foi a vida delas.
Outro estímulo foi que o CNPq, já em 2 edições, uma em 2013 e outra em 2015, lançou um edital para criar grupos que trabalhem com meninas nas escolas para promover as meninas nas áreas de exatas. Isso criou um monte de grupos no país. Hoje, as empresas estão muito preocupadas também com esse tema. Existem consultorias específicas, como a Consultoria Mulher 360, que assessora as maiores empresas do Brasil para ter mais mulheres. Inclusive, Mulheres 360 me convidou para falar para esses empresários como é que a gente pode ter mais engenheiras dentro das empresas, das grandes empresas brasileiras. Outra organização que promove a equidade é a L'Oréal, que anualmente dá um prêmio de R$50 mil para 7 pesquisadoras, doutoras nas áreas de física, química, matemática e nas áreas de saúde e biologia. A gente está brigando para ter um prêmio especial para as engenheiras. Vamos ver se eu consigo, esse ano, lançar esse prêmio. Outra organização que tem nos ajudado é o Fundo Elas Unibanco. Ele lança editais para conseguir manter os grupos femininos nas escolas. Já tivemos 3 editais e eu estou pressionando para a gente ter esse 4º edital. Entre os vários grupos que tem no país, tem um que é Tem Menina no Circuito, que são jovens pesquisadoras da UFRJ que desenvolvem circuitos elétricos com materiais recicláveis nas escolas de periferia do Rio de Janeiro. Mas o grupo que é o meu favorito, porque aqui no Rio Grande do Sul, é o Meninas na Ciência. Meninas faz um monte de atividades. Faz robótica na escola, traz as gurias para dentro da universidade e também faz uma série de pesquisas. E uma dessas pesquisas que o grupo fez, era para descobrir frases cretinas ditas pelos professores. E esse é só um exemplo de uma frase dita por um professor. Vem com essa roupa de novo que eu te dou um bolso. A gente pegava essas frases e distribuía dentro da URGS, de maneira que as pessoas que disseram as frases se sentem meio constrangidas e param de falar essas coisas horrorosas. Mas também a gente fez uma pesquisa com os estudantes sobre frases ditas pelos colegas. E uma dessas frases de um estudante de física é: vamos ajudar a equipe das meninas a fazer a experiência, porque, né, são meninas. E, de novo, a gente empastelou a universidade, e aí as pessoas veem que essas frases não têm graça nenhuma, e ninguém aqui é humorista dentro da universidade. Bem, com toda essa mobilização, ficou muito claro que dentro do meio acadêmico, no meio em geral, as pessoas não entendem o que são os feminismos. É plural mesmo, porque tem muitos tipos de feminismos. Com isso, a gente gerou um curso online chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, que está na plataforma Lumina da URGS, de graça, é só entrar, se registrar na plataforma, entrar e assistir o curso, que são aulas muito didáticas, que foram realizadas com especialistas no tema. Então, a gente tem feminismo na arte, feminismo na economia, feminismo no mundo de negócios, feminismo na ciência, maternidade, o grande obstáculo, feminismo negro, feminismo trans, e aí vai. É uma verdadeira aula de imersão sobre essa ideia louca do feminismo de que mulher é gente. Se inscrevam e assistam, porque é muito interessante. Bem, em paralelo, a URGS assinou o acordo He4She da ONU. O que é esse He4She da ONU? A ONU tem uma campanha de envolver homens para apoiar a diversidade. Então, nós fizemos um questionário dentro da universidade que envolveu estudantes, técnicos administrativos e docentes e analisamos quem sofria assédio moral e sexual dentro da universidade. Amanhã, quarta-feira, nós vamos estar dentro do Facebook do Meninas da Ciência mostrando os resultados desse questionário. Mais que isso, a gente está oferecendo o questionário para quem quiser aplicar na sua universidade uma cópia do nosso relatório e de como a gente fez esse questionário. Esse questionário e o relatório vem junto com uma série de ideias de como a gente pode eliminar o assédio. Só para dar uma palhinha para vocês que estão me ouvindo, mas por favor, não saiam por aí espalhando, porque é amanhã que o relatório vai sair. Nós descobrimos que cerca de 50% da comunidade da URGS já sofreu assédio moral. Isso é muito grave.
Isso precisa ser modificado. Bem, ao longo do caminho dessa palestra, eu falei para você sobre evidências de que precisa de mais mulheres. Eu mostrei que o sistema fica mais eficiente com mais mulheres. Eu mostrei estratégias para a gente ter equidade. Mas tem um ingredientezinho que é fundamental para a gente fazer grandes transformações sociais, transformações nas nossas estruturas, que é a empatia. Empatia vai ser o que vai viabilizar a gente ter regras distintas para os desiguais. A gente ter regras distintas se uma pessoa tem filho ou não. A gente ter uma avaliação que leve em conta, sim, se durante a pandemia as pessoas não conseguiram trabalhar porque estavam cuidando dos filhos em casa. Para isso precisa de empatia. E é esse estudo que eu estou mostrando aqui, que mostra que, embora lá na 7, 8 anos as crianças, homens e mulheres, tenham a mesma empatia, ao longo do caminho, os homens parece que cristalizam a empatia e as mulheres geram mais empatia. Tanto, se a gente tiver uma sociedade mais diversa, onde tenhamos mais mulheres na formação da estrutura social, do tecido social, na decisão do tecido social, nós vamos ter uma sociedade mais empática. Resumindo, eu chamo os meus 4 E's. Nós precisamos corrigir a nossa sociedade completamente sentada, como se fosse uma nova construção dos 4 E's. Nós precisamos tomar decisões baseadas em evidências, não eu acho, eu quero, eu gosto. Nós temos que construir um sistema eficiente, e eficiente implica diversidade. Eu preciso construir uma equidade. Equidade não é tratar todo mundo igual, porque não existe coisa mais injusta do que tratar desiguais da mesma forma, mas tratar as pessoas de acordo com as suas possibilidades. E banhar tudo isso num grande caldo de empatia. Eu imagino que muitos de vocês, por causa da pandemia, por causa dos ataques que as universidades vêm sofrendo, por causa dessa política louca do mundo, não é só do Brasil, devem estar muito chateados, como se a gente estivesse num caminho que não parece ter volta, quase num estado de tristeza profunda, quase depressão. Pois é, eu venho do tempo da ditadura militar no Brasil. Ela parecia sem solução, mas nós não desistimos. Nós nos mobilizávamos, nós insistíamos. A gente se posicionava ao mesmo tempo que fazia as provas de cálculo de física e ia muito bem nessas provas. A gente todo dia levantava para lutar. Porque luto, para mim, é verbo. Obrigada. Estou de volta. Bom, Márcia, primeiramente, obrigada a você, depois dessas diversas coisas incríveis, todas essas comprovações de tudo que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, né, que a gente acaba sentindo. Teve um comentário no vídeo que realmente eu resolvi compartilhar, que a gente escuta cada coisa que realmente, eu acho que assim, não tem nem mais o que dizer, que a gente escuta cada coisa. Então, de tudo isso que a gente escuta, tudo isso que a gente presencia nas aulas, na faculdade, em estágio, diversas áreas que a gente está presente, né? E ainda bem que estamos presentes, mas seria cada vez melhor a gente escutar menos e, se Deus quiser, nada dessas coisas que a gente acaba escutando por aí. Vou dar uma olhadinha aqui se temos alguma pergunta, alguma coisa, só um minutinho. Bom, o que não faltam são elogios para você, Márcia, meu Deus. Maravilhosa, perfeita, excelente demais.
A Laís falou que já está chorando horrores. Não chora, luta! Exatamente, o luto para mim é verbo. Como eu tinha te falado lá no início, né? Quando nós fomos lá naquele evento, essa sua frase me marcou muito e marcou com certeza todas as outras meninas, e eu realmente levei isso de lá para cá para minha vida, que o luto para mim é verbo. Eu acho que é assim que a gente deve pensar. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Deixa eu só dar mais uma conferida se tem mais alguma coisa. Bom, eu acho que é isso mesmo. Mais uma vez, agradecer muito a sua presença, agradecer muito as suas palavras. Opa, recebi uma pergunta aqui agora nos últimos segundos. Vamos lá. Márcia, você tem alguma vaga noção sobre a desenvoltura da mulher no ensino técnico? Bem, vai ser parecida, assim, o ensino médio técnico, eu não tenho os números, tá? Mas ela certamente vai ser parecida com a engenharia. Eu não pus o número, mas as mulheres são 30% nos cursos de engenharia e, surpresa, surpresa, são 40% na pós-graduação. E por que são 40% na pós-graduação? Porque ela não vai para o mercado porque ela sabe que o salário vai ser menor, então ela se qualifica mais para entrar no mercado, entende? Então ela sabe que ela vai ter que ser mestre para competir com um homem graduado, então ela se qualifica mais, tá? Mas é em torno, assim, em torno de 30%, o que é muito baixo. Agora, claro que isso eu estou falando uma média dos ensinos técnicos. Se tu for para mecatrônica, eletrônico, o número despenca. Outra má notícia, muito má notícia, é que nas áreas tecnológicas específicas, como informática e a minha área física, o percentual vem decaindo. Isso não afeta todas as engenharias, porque a engenharia química compensa, ela aumenta tanto que quando eu faço a média, compensa. Mas se eu for para elétrica, mecatrônica e principalmente a parte de informática, o percentual de mulheres está decaindo ao longo do tempo. Está decaindo muito, porque na verdade quando a informática foi criada, era meio a meio. Porque informática era trabalho de secretaria, era preencher coisas, porque tinha muito dado para colocar. Quando ela ficou mais uma área mais rica, ou seja, de mais din-din, os homens entraram e as mulheres saíram. Nossa, é uma pena mesmo. Eu faço engenharia elétrica e isso é evidente no meu curso. Tem aula que se um colega falta, só tem eu de mulher na turma, então acontece bastante mesmo. Só mais um minutinho que eu vou pedir da sua atenção, que o coordenador Luilson pediu a palavra. Luilson, pode abrir seu microfone se você quiser. Oi, tudo bom? Queria agradecer a Márcia Cristina pela palestra, pelo desencadear de ideias, né? E gostei muito de conhecer, espero que as meninas aí possam trazer você mais vezes, né? Eu não sei quantas meninas nós temos na engenharia hoje, até fiquei curioso agora, para fazer um levantamento lá. Uhum. Wilson, seu áudio parou. Na listagem dos alunos. Eu vou fazer isso, vou passar agora. Oi. Ouvindo? Por favor. Sim, voltamos a te ouvir. Eu concordo com o gráfico que a Márcia colocou aí. Eu vejo, assim, algumas vezes em sala de aula, algumas delas aí já passaram lá por mim lá, e eu estou, como coordenador, estou em contato direto com elas, e a gente vê isso, né? Vocês, né, meninas da engenharia, às vezes, algumas se subestimam. É aquele mesmo gráfico lá. Enquanto o menino está no A, elas pensam que está no B. Já outros meninos se destacam, né? Mas, assim, isso já vem, eu acredito, até, né, Márcia, de uma criação... Sim. Né? Acredito que essa geração não, que eu tenho uma filha de 16 anos, que ela já tem outro pensamento, né? Já é totalmente diferente da criação da mãe, né? A mãe tem 40 anos, eu já estou com 46, e é uma outra geração. Mas a gente precisa, acho que o primeiro ponto é as meninas não se subestimarem,
elas podem, né, fazer as mesmas coisas que os homens fazem, até melhor. Isso aí. Isso aí. Eu tive uma experiência com uma aluna que ela participou de um processo seletivo para uma empresa aqui da região e concorreu com o estado do Rio todo. Só tinha ela ou poucas meninas da área de eletrotécnica, né? Ela é técnica em eletrotécnica. E ela foi a selecionada dentre todos os meninos, disputando com o Cefet Rio, do IFE do Rio. Ela foi selecionada aqui do Campo Centro, técnica em eletrotécnica. Que é uma profissão, assim, até a nível de mercado, tem menos entrada do que engenheira eletricista, né? Márcia, pegou mais uma pergunta que realmente eu achei muito interessante aqui. Oi? Tá me ouvindo? Sim, estou vendo. Então, a Maria de Fátima deixou uma pergunta muito boa. Como nós que já estamos na engenharia, podemos chamar a atenção de meninas de fora para ter atração para a nossa área? Vocês podem fazer eventos e convidar jovens de ensino médio. Né? Fazer um evento o dia de mostrar o curso de engenharia e convidar as escolas que estão ali perto, para conhecer o que é estudar engenharia, quem são as meninas da engenharia. Só vendo as meninas vão dizer, nossa, parece igual a mim, entendeu? Tem essa coisa da identificação, que é um trabalho muito mais forte do que, por exemplo, se eu vou fazer esse trabalho, porque eu já sou outra geração, vocês estão ali pertinho. Então, assim, pensem que é um momento em que vocês convidam as meninas das escolas no redor para conhecer o curso de engenharia. Quem sabe os professores seguem um laboratório para visitar um laboratório, que o laboratório sempre é bonito. Tá? E aqui, olha aqui a biblioteca, a gente estuda aqui, a gente vai ali no lanche. A gente tenta se mostrar que é uma vida como qualquer outra vida, só que está fazendo a engenharia elétrica, ou engenharia mecatrônica, ou engenharia que for. Muito legal. Acho que terminamos aqui. Agradecer demais mesmo, de novo, mais outras 1000 vezes a sua presença. Em nome de todo o IE, de todo mundo que está assistindo, nós vamos deixar gravado também no YouTube para outras pessoas que não puderam assistir ao vivo, terem acesso depois. Então, se você quiser compartilhar lá também o link, nós vamos agradecer muito. E é isso aí, gente. Aproveitar também para dizer que às 18 horas nós teremos a próxima palestra com a Paula. Foco e produtividade, também vai ser muito legal. É um tema que eu também acho muito interessante agora para a quarentena, né? Acho que todo mundo tem dias que está completamente improdutivo, também está tudo bem, mas a Paula, ela é excelente no que ela faz e com certeza ela vai dar várias dicas para a gente conseguir melhorar nisso aí. E tem palestras amanhã também, mas a gente vai se falando ao decorrer do evento. Obrigada, Márcia. Tchau, tchau. Eu vou encerrar aqui a transmissão no YouTube, mas eu vou pedir para você ficar com a gente aqui só mais um pouquinho, tá bom? Bom.